Boa noite a todos. E nunca estive aqui, e é um prazer estar aqui pela primeira vez. Estamos representando a URI, que tem por objetivo divulgar a doutrina espírita. E é esse o papel que estamos fazendo aqui hoje. Vamos falar de um assunto, o título a gente para pensar assim. O título é O Nada, Vida Futura. Está no Livro dos Espíritos. Então vamos tentar desenvolver esse assunto para que a gente possa compreender o que é esse nada e o que é essa vida futura. Vou ler duas frases, as duas de João. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei dos judeus, respondeu-lhe Jesus. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora o meu reino não é daqui. E a outra frase é: há muitas moradas na casa do meu Pai. Que não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar, e após ter ido e vos preparar o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. No livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 1, O Futuro e o Nada é o título, tem uma historinha que fala de um rapaz de 18 anos que ele sofria de uma doença grave e os médicos deram um tempo de vida para ele. E ele soube disso. Quando ele soube disso, ele tomou algumas atitudes. Ele abandonou os estudos, ele se entregou a todo tipo de excesso. E aí, quando questionado, ele disse assim: que me importa que já tenho 2 anos de vida? Era a previsão de vida dele, né? De que me serviria cansar o espírito a aprender? Aproveito o melhor possível os últimos momentos e quero divertir-me até o fim. E aí no texto diz assim: eis a consequência lógica do niilismo. E o que é isso? O niilismo é a rejeição ou ceticismo quanto ao valor e propósito da vida e da existência. Surgiu como um movimento distintivo na Rússia do século XIX. Caracteriza-se pela rejeição de valores tradicionais, ceticismo em relação à verdade absoluta e descrença no propósito da vida. Triste isso, né? A gente acreditar que a coisa vai terminar ali e não termos um propósito de vida. E aí, na sequência, o texto revela que se ele fosse um espírita, ele veria diferente. Porque como nós, espíritas, veríamos essa situação, se fosse com a gente? Primeiro o pânico, né? 2 anos de vida. Primeiro ia tremer as nossas pernas. Eu digo que a gente sempre tem o direito de ter os 5 minutos de loucura. Porque é o momento em que a gente recebe a notícia e é o momento que a gente se desestabiliza. Mas aquele que crê em Deus e aquele que crê nas verdades que Jesus nos trouxe, vai pensar assim: o que eu ainda não fiz e o que eu ainda posso fazer para que a minha vida seja realmente produtiva no momento que eu partir? O que eu deixei para trás? O que ficou ali no cantinho que eu deixei porque eu achei que eu ia ter mais tempo para fazer? Porque normalmente a gente faz isso. Hoje eu não faço porque eu não posso. Vou deixar para amanhã. Eu esqueci de perguntar quantos minutos são, então. No livro Céu e Inferno, na primeira parte, na doutrina, capítulo 1, O Futuro e o Nada, continua o mesmo assunto. Que diz assim: nós vivemos, pensamos, agimos, o que é positivo. Morremos, não é menos certo. Mas ao deixar a terra, para onde vamos? O que nos tornamos? Ficaremos melhores ou piores? Seremos nós
ou não seremos nós? Ser ou não ser, tal é a alternativa. É para sempre ou nunca. É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado sem retorno. Vale a pena pensar nisso. É uma das primeiras coisas que se estuda, é sabermos de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso propósito de vida aqui. Então, é muito importante que a gente valorize o nosso tempo aqui na Terra, e ainda mais como espíritas, que no decorrer do tema, a gente vai perceber o quanto o Espiritismo veio para nos aclarar esses assuntos, para que a gente sempre tenha um norte, para que a gente sempre tenha um objetivo. Em Obras Póstumas, capítulo 17, A Vida Futura, diz assim: apenas diremos que se estivesse demonstrada a inexistência da vida futura, nenhum outro fim teria a vida presente, senão o da manutenção de um corpo que amanhã, dentro de 1 hora, poderá deixar de existir, ficando tudo, nesse caso, inteiramente acabado. A consequência lógica de semelhante condição para a humanidade seria concentrarem-se todos os pensamentos na incrementação dos gozos materiais, sem atenção aos prejuízos a outrem. Se a gente acreditasse que a vida é só isso aqui, de qual propósito seria de eu ter uma retidão diante das minhas escolhas, de eu não querer prejudicar o meu próximo? A gente, provavelmente, se a gente não tivesse essa ideia, a gente iria querer tirar vantagem em tudo, né? Como ainda às vezes a gente ainda faz. Então, quando a gente compreende que tudo que a gente faz vai ter um resultado ali na frente em que nós mesmos vamos estar colhendo, aí sim se torna um propósito de vida realmente. A gente sabe por que está vivendo, sabe por que está aqui. Aí entra são 2 perguntas no Livro dos Espíritos. Quando eu peguei esse assunto, a primeira coisa, quando a gente recebe os assuntos da URI, eles dão a página. Aí eu abri o Livro dos Espíritos e disse assim: meu Deus, tem 2 perguntas. 2. Mas 2 perguntas tão ricas. A 958 é uma delas. Por que o homem repele instintivamente o nada? E os espíritos respondem. Uma das perguntas é só essa resposta. Porque o nada não existe. O nada não existe. Tudo que se faz, eu não vou fazer nada, eu já estou fazendo alguma coisa, né? Em italiano a gente diz assim, un dolce far niente. É uma frase que se usa, quem conhece o idioma italiano. É que é uma maneira doce, boa, de não se fazer nada. Não fazer nada, não. Nós estamos ali descansando, estamos pensando, estamos fazendo alguma coisa. Então, nada não existe. A segunda pergunta diz assim: de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Porque todos nós trazemos todas as informações de tudo. Está escrita no nosso espírito. A gente só vai descobrindo melhor, vai compreendendo melhor, mas a gente já tem no nosso íntimo o conhecimento, porque nada para a gente é assim tão... Nossa, eu realmente não sabia disso. A gente já imagina. Por que quando a gente faz coisa errada, a gente faz escondido e a gente não conta para ninguém? Porque no íntimo, a gente já sabe que está errado. Eu sempre digo, essa frase eu sempre repito, porque eu digo para os meus filhos, todas as vezes que vocês tiverem escolhas para fazer e que essa escolha vocês não vão poder contar para ninguém, está errado. Não precisa perguntar para ninguém, nem para mim. Tudo que se for fazer e que tiver que ficar escuso, está errado. Tudo tem que ser às claras. Nada de Deus é por debaixo de pano. Tudo é a verdade absoluta. Aí estamos caminhando no caminho do bem.
O comentário do... Bem, eu não respondi, né? Já o dissemos antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, a gente já traz impressões do lado espiritual. À medida que vamos evoluindo e vamos conhecendo mais, hoje, estudamos a doutrina espírita. Quando a gente partir para a espiritualidade, vamos continuar estudando, porque já tomamos gosto por estudar a doutrina. A gente já faz parte da nossa vida. Então, vamos aprimorar no lado espiritual. Quando retornarmos na próxima encarnação, vamos levar as impressões das coisas novas que estudamos na espiritualidade. E é assim que acontece, a gente vai sempre abordando algo a mais e ampliando a nossa visão. Outro ponto de vista que é muito importante que a gente compreenda é que tudo que é de Deus, nada se modifica de dizer assim, ó, ah, não, isso aí a gente explicou para vocês que era assim pela condição que vocês tinham, mas isso aí não é assim, isso aí é de outro jeito. Aí não é ensinamento de Deus. Tudo que é de Deus é colocado pouco a pouco, à medida que a gente tenha condições de compreender. O que acontece é que ela vai se ampliando. Se vemos a nossa sala aqui agora repleta de gente, estamos só vendo isso. Mas isso não quer dizer que lá fora não tenha nada. Tem. Se a gente pegar um drone, subir o drone, a gente vai ver que tem outras coisas além. E tem outras mais além. E quanto mais a gente subir, mais a gente vai enxergar. Assim são as coisas de Deus. Elas não deixam de ser. Elas não mudam o sentido. Elas só se ampliam. Tem um comentário do Kardec que diz assim, ó, para essa mesma pergunta, em todos os tempos o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja o comportamento, qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro no dia de amanhã. Em que se tornará depois do instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar este mundo, desde que o será para sempre? É incrível que se a gente for programar uma viagem, a gente vai ver qual é a temperatura que está no local. Porque pode estar frio aqui, mas se a gente for viajar para o Nordeste, que é aqui pertinho, não é tão longe, a gente já vai ter que levar na mala as roupas adequadas para aquele local, porque se a gente chegar lá vestido do jeito que a gente está, a gente já, na hora que abre a portinha do avião, a gente já recebe aquele bafão quente que é lá. Então, se a gente se preocupa numa viagem, saber o que vai ter lá do outro lado, saber quais são os hábitos, quais são as coisas que se faz, e por que a gente não se preocupa diariamente com aquilo que a gente vai encontrar quando a gente partir? Né? A gente devia se preocupar um pouco mais. Saber que cada atitude nossa talvez seja o reflexo daquilo que a gente vai fazer mais adiante lá do outro lado. Ah, mas eu estou tão jovem ainda, eu estou bem, eu estou com saúde, que nada. Sai ali na porta e acabou. E o que a gente fez do nosso tempo? Não é para a gente viver preocupado oh meu Deus, eu tenho que fazer assim, eu tenho... Não, as coisas precisam ser naturais, a gente precisa viver a vida que a gente está aqui. Mas fazermos com responsabilidade. Sabermos o que estamos fazendo. Procurar entender mais o próximo. Saber que as diferenças do outro é do outro. A mim só cabe aceitar. Cada um está num estágio diferente de compreensão, de intelecto e toda uma série de fatores que nos diferenciam dos outros e que fazem a beleza de estarmos aqui. Porque imagina se fôssemos todos iguais. Todos com as mesmas aptidões e todos com o mesmo entendimento.
tudo igual, o que a gente ia conversar? Qual seria a troca que a gente ia fazer? São essas diferenças que fazem a vida ser legal. Óbvio que a gente tem as nossas dificuldades com alguns que convivem com a gente. A maioria deles, aqueles que vivem bem próximos. Mas também fazem parte. E a partir do momento que eu passo a entender e aceitar, tudo se torna mais leve e mais fácil. Lá no livro dos Espíritos, a segunda parte fala do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, né? Da volta do espírito à vida corporal, do esquecimento do passado. Porque se a gente já sabe que o nada não existe, a gente já sabe que a reencarnação ela é a coisa mais importante do hoje para a gente, e vai ser sempre. Enquanto a gente tiver a necessidade de reencarnar, vai ser sempre o nosso meio de nos melhorarmos. É a prova que a gente faz. A gente vai lá, a gente aprende, vem aqui passar pela prova. Ver se a gente está conseguindo colocar em prática tudo aquilo que estudou e tudo aquilo que aprendeu. Porque saber do que está escrito aqui, saber explicar, saber falar, esse é um ponto. Agora, vivenciar, levar para o nosso dia a dia e tornar a palavra um verbo, uma ação, aí é que faz a diferença. Então, nem sempre aquilo que a gente sabe falar, a gente sabe fazer. Né? Até uma receita de bolo. Tem gente que pega a receita, lê e ainda não fica bom. Por algum motivo não fica, porque ainda não tem a habilidade. Então, precisamos exercitar. A pergunta 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Aí diz assim, como pode aproveitar da experiência de vida devidas do que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição se se recordasse do que lhe tinha podido ocasionar, desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Aí é que vem a resposta. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem e o mal. Onde o seu mérito, se lembrasse de todo o passado, quando o espírito volta à vida primitiva, a vida espírita, diante dos olhos, se lhe estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem a transcorrer. A gente está sempre começando de novo. A gente ganha aquela oportunidade de estar aqui de novo, uma nova existência, uma nova família, um novo núcleo, às vezes convivendo com aqueles que há necessidade de conviver, às vezes uns que nunca conviveram com a gente. Sempre uma oportunidade para a gente vir aqui e fazer aquilo que eu tinha falado antes. Recomeçar, fazer de novo, exercitar, para que a gente possa avançar com mérito. Porque o que adianta a gente saber, se eu já venho sabendo que eu tenho que me acertar com o outro, qual é o mérito? E às vezes a dificuldade de poder estar ao lado de alguém que se assassinou em uma vida pretérita, está ali do lado daquele que é o teu maior inimigo e que vem às vezes como um filho. Então o esquecimento ele é providencial. As consequências da doutrina da reencarnação sobre a propagação do espiritismo. Está na Revista Espírita de 1862. Nenhuma criatura que reflita deixará de se preocupar com seu futuro após a morte, o que bem vale a pena. Quem é que não liga mais importância à sua situação na Terra durante alguns anos do que durante uns poucos dias? Mais ainda, durante a primeira parte da vida a gente trabalha, extenua-se de fadiga
esse impõe a toda sorte de restrições para, na outra metade, garantir-se um pouco de repouso e bem-estar. Isso é o que a gente faz na vida material. A gente trabalha, a gente se esforça, estuda, é um trabalho incessante, muitos nem veem direito os filhos crescerem devido à exigência que determinadas situações e certos empregos exigem, né? Alguém que trabalha, por exemplo, na área da saúde, que seja um médico, ele tem plantões grandes e está sempre fora de casa, fora as emergências. Então, a pessoa vive em busca, angariando tudo quanto é coisa material, casa, carro, e aí pensando assim, mas lá adiante eu vou descansar. Se temos tantos cuidados por alguns anos indefinidos, não é racional tê-los ainda pela vida além túmulo, cuja duração é ilimitada? Esse é um ponto que a gente deve pensar, e isso aí está tudo escrito já há tanto tempo. Foi lá no começo, quando o Espiritismo chegou, que eles deixaram essas informações para a gente. E a gente pouco pensa nisso. É um chamado. Por que motivo a maioria trabalha mais pelo presente fugidio do que pelo futuro sem fim? É que a gente acredita na realidade do presente e duvida do futuro. Ora, a gente só duvida daquilo que não compreende. Compreenda-se o futuro e tudo cessará. Então a gente tem que viver com responsabilidade. Vamos viver cada dia como um dia importante. Eu vou deixar para ser feliz no final de semana, que daí eu não estou trabalhando, eu vou deixar de ser feliz para quando eu tirar férias? Não, a gente pode ser feliz de toda maneira. Eu vou ser feliz quando eu conseguir ir num restaurante bem chique e comer uma comida bem cara. Sendo que eu posso ser feliz comendo um cachorro quente com a minha família. Porque a felicidade não vai estar naquilo que é material, ela vai estar naquilo que a gente vivencia. Se eu não envolver a minha casa com energia de amor, eu não vou conseguir fazer nada se eu for para um restaurante chique. Que na maioria das vezes hoje a gente chega nos ambientes assim e a gente vê todo mundo de cabecinha baixa na mesa, olhando para o seu celular, que é a grande praga do momento. Das pragas do Egito, lá não teve na época o celular, porque não tinha. Mas é a grande praga do momento. A gente deixa de olhar para o sorriso de um filho, para um olhar para o marido, para a mãe, para ficar olhando a vida dos outros, querendo uma vida que a gente não vai ter nunca, porque as vidas, normalmente, as que são mostradas ali, elas são de mentira. Ninguém é bonito assim o dia inteiro. A gente chega em casa, a gente solta o cabelo, bota a roupinha de guerra, tira a maquiagem, já se torna um ser normal como qualquer outro. A necessidade de se dar conta e de compreender vai das coisas materiais às coisas morais. As coisas materiais, elas nos são proibidas, então? Não. Tudo é válido, de acordo com o nosso esforço. Mas o que vai valer a pena é se eu estiver vivendo aquilo que Jesus ensinou. Vivendo na sua plenitude, amando o meu próximo, amando aqueles que estão do meu lado, dando atenção, a troca de olhar. Aí são as trocas de experiência que vão fazer a diferença nisso tudo. Na Revista Espírita ainda, consequência da doutrina da reencarnação sobre a propagação do espiritismo. Como dissemos, a vida futura é objeto essencial de toda a doutrina moral. Sem a vida futura, a moral não tem base. A vitória do espiritismo está precisamente na sua maneira de apresentar o futuro. Por isso o espiritismo ele é tão importante. Porque se antes a gente não tinha condições de compreender, Jesus veio lá, trouxe todos os ensinamentos dele, falou do amor, coisa que ninguém sabia o que era, num momento em que se vivia sob o jugo de uma faca, de uma espada. Tudo era na força, tudo era na brutalidade. Então falar de amor era uma coisa meio absurda. Aí ele veio e falou da vida futura. Meu reino não é deste mundo, foi a primeira frase ali, da segunda frase que eu li.
dizendo que a nossa vida não é aqui. Ninguém entendeu direito lá naquela época. Até os discípulos dele demoraram, tiveram dificuldade para compreender. Achavam que Jesus, de repente, ia aparecer com um batalhão e descer a espada em cima de todo mundo para mostrar sua força. E ele não fez nada disso. Aí o tempo passa e vem o Espiritismo, que é novamente aquela questão de trazer a reencarnação como um fator primordial para o nosso entendimento de tudo. Porque a partir do momento que eu entendo que a minha vida não cessa aqui e que tudo que eu faço aqui vai ter uma repercussão na minha vida lá do outro lado, eu sou obrigada a modificar minha atitude. Eu sou obrigada a mudar os meus atos, a mudar o meu pensamento. Porque aqui a gente disfarça muito. A gente olha e diz assim, nossa, que comportamento bonito, mas a gente não sabe o que vai dentro, o que vai no pensamento. Mas a gente tem que lembrar que o Papai do Céu sabe. A gente pode esconder de todo mundo. E quando a gente passa para o plano espiritual, nada fica escondido, porque nós somos vibração, nós somos energia, e nós temos cor, e nós temos perfume, ou não. E de acordo com aquilo que a gente vibra, é como a gente vai se mostrar. E de acordo com o que eu penso, é para onde eu vou. O que eu tenho pensado? Quais são os meus pensamentos e os meus desejos? É para lá que eu vou. Então, tomem cuidado. Isso eu digo assim, viradinho para mim. Tomemos cuidado. Porque aquilo que a gente pensa é o que a gente realmente é. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como vários outros, o ensino do Cristo, fazendo com que os homens já se mostrem maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases, todas e em todas as suas peripécias. De tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-lo sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cujo pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não podemos ser de outra forma, e que daí ressalta a verdadeira justiça de Deus. Está lá em Meu Reino Não É Deste Mundo, a vida futura no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Espiritismo veio completar isso tudo. Todo esse ensinamento ele veio trazer para a gente todas as explicações. E vejam que essa explicação está no início do Evangelho, como quem diz assim, ó, aprende isso primeiro, antes de colocar as outras coisas em práticas. Porque até a ordem que o Evangelho foi constituído, ele foi colocado, é como ordem de aprendizado. Não que os outros ensinamentos mais para o final não sejam importantes, mas se a gente não aprende aquilo que está ali no começo, é igual matemática, não aprendeu a tabuada, vai ter dificuldade para o resto da vida. Né? E para a gente caminhar para a finalização, hoje eu estou bem leitora hoje. Eu encontrei um discurso do Vitor Hugo na Revista Espírita de 1865. Ele fez um discurso ao pé do túmulo de uma jovem. 1865. E eu gostaria que vocês percebessem o quanto esse discurso é atual. Quem me dera tivesse um Vitor Hugo no dia que eu parti para fazer declamar algo tão lindo. Eu não peguei ele inteiro, ele é bem grande. Quem tiver interesse é só buscar na internet. E eu peguei algumas partes. Aí ele fala assim: Inclinemo-nos, meus irmãos, ante o severo destino,
mas inclinemo-nos com esperança. Nossos olhos foram feitos para chorar, mas para ver. Nosso coração foi feito para sofrer, mas para crer. A fé numa outra existência brota da faculdade de amar. Não esqueçamos que nesta vida inquieta e garantida pelo amor, é o coração que crê. O filho espera encontrar seu pai, a mãe não consente em perder o filho para sempre. Essa recusa do nada é a grandeza do homem. É nisso que o Espiritismo consola. Porque quando a dor bate desse nível na porta de alguém, quando um filho parte antes do pai e da mãe, que não é a ordem normal das coisas, essa dor é tão grande que o Espiritismo, quando diz assim, o teu filho vive, ele não morreu, é um consolo que não tem valor na terra que possa pagar. O coração não pode errar. A carne é um sonho porque ela se dissipa. Se esse desaparecimento fosse o fim do homem, tiraria a nossa existência toda a sanção. Não nos contentamos com esta fumaça que é a matéria. Necessitamos de uma certeza. Quem quer que ame, sabe e sente que nenhum dos pontos de apoio do homem está na terra. Amar é viver além da vida. Sem essa fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível. Amar, pois a criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita da alma. Vai, alma! O prodígio desta grande partida celeste que se chama morte é que os que partem não se afastam. Estão num mundo de claridade, mas assistem como testemunhas enternecidas ao nosso mundo de trevas. Estão no alto e muito perto. Ó, quem quer que sejais, que vistes desaparecer no túmulo um ser querido, não vos julgueis abandonados por ele. Ele está sempre aqui. Ele está ao vosso lado mais do que nunca. A beleza da morte é a presença. Presença inexprimível das almas amadas sorrindo aos nossos olhos em lágrimas ao ser chorado. Desapareceu, mas não partiu. Não mais percebemos o seu rosto suave. Os mortos são invisíveis, mas não estão ausentes. A estas palavras notáveis não falta absolutamente nada além da palavra espiritismo. Ele já tocou nesse assunto lá atrás, 1865. Não são apenas não são apenas a expressão de uma crença vaga na alma e na sua sobrevivência. Ainda menos o frio nada sucedendo à atividade da vida, enterrando para sempre, sob seu manto de gelo, o espírito, a graça, a beleza, as qualidades do coração. Também não é a alma abismada nesse oceano do infinito que se chama o todo universal. É efetivamente o ser real, individual, presente em nosso meio, sorrindo aos que lhes são caros, vendo-os, escutando-os, falando-lhes pelo pensamento, que de mais belo, de mais verdadeiro que estas palavras, amar é viver além da vida. Sem esta fé, nenhum dom perfeito do coração seria possível, pois amar, que é o objetivo do homem, seria o seu suplício. Este paraíso seria o inferno. Não, digamos bem alto que não, a criatura amante exige a criatura imortal. O coração necessita da alma. Aqui ele fala da nossa necessidade do reencontro, de que tudo que se construiu aqui vai se continuar lá do outro lado, de que ninguém vai ficar para trás, de que tudo vai ter um propósito e um fim, não o fim que determina o encerramento, mas o fim de um objetivo, né? A gente encontra o objetivo de vida. Não é exatamente o que ensina o Espiritismo, mas aos que pudessem julgar-se vítimas de uma ilusão, ele vem juntar a teoria à sanção do fato material, pela comunicação dos que partiram com os que ficam, que há, pois, de desarrazoado
em crer que esses mesmos seres que estão ao nosso lado com o corpo etéreo possam entrar em relação conosco? Aí ele fala, toda essa fala dele fala um pouco da mediunidade, da sensibilidade que nós temos de percebermos os espíritos que se aproximam da gente. Uns com mais propriedade, outros com um pouco menos. Mas quando é necessário, até aquele que não tem uma mediunidade ostensiva sente aquele momento de alegria diferente, uma saudade diferente. São as aproximações, é que a gente quer mais, né? A gente quer tocar, quer ver, mas a gente não fica sem. Então, esse caminho da esperança é que nos ilumina o nosso coração para que a gente não entre em desespero. Ó vós céticos, que rides de nossas crenças, ride, pois destas palavras do poeta filósofo cuja alta inteligência conheceis, direis que é um alucinado, que é louco quando crê na manifestação dos espíritos? É louco quem escreve, tenhamos compaixão dos castigados. Ah, quem somos nós mesmos? Quem sou eu? Eu que vos falo? Quem sois vós, vós que me escutais? De onde viemos? É certo que nada fizemos antes de nascer? A terra não deixa de assemelhar-se a uma prisão. Quem sabe se o homem não é um incidente da justiça divina? Olhai a vida de perto. Ela está feita de tal modo que por toda parte se sente a punição. Somos todos presidiários, porque estamos presos nesse corpo físico que é tão pesado, que é sujeito a todas as vicissitudes que a Terra impõe, das doenças, do tempo, o envelhecimento, porque até isso faz parte. Por que Deus nos cria crianças, um bebê, e a gente vai passando, entra na maturidade, envelhece, para trás fica a beleza, fica o vício, para que a gente se desapegue da Terra, para que a gente tenha vontade de voltar. Porque a gente se apega com uma força tão grande a tudo que é material, que de repente a gente foge do nosso controle, essa busca incessante de uma juventude que vai passar. Lutemos como lutemos. Ah, que coisa boa se a gente pudesse ter o visto dos 18 anos com a cabeça de 53, como eu tenho. Mas não ficamos assim. E 1000 vezes um rosto envelhecido, com grandeza de espírito, lutando pela moralidade e não tanto pela fisionomia, esse é o objetivo de Deus para conosco. Tudo passa. Somente as coisas de Deus permanecem. Sejamos velhinhos alegres. Vamos aceitar o que a vida nos impõe, porque isso faz parte da terra. Vamos deixar para os nossos netos, para a nossa família, seja lá para quem a gente for deixar, o exemplo de alegria de viver. Porque se tudo isso aqui, que a gente falou hoje, se a gente não tiver alegria de viver, esse é um grande ponto. Nada faz sentido. Sejamos mais amorosos, para que ao retornarmos, Jesus possa dizer assim, como disse para Maria de Magdala: vem, Maria, vencestes a porta estreita. Eu te espero aqui. E recebeu ela de braços abertos, porque ela venceu as coisas da matéria. Esse é o nosso desejo. Que Jesus permaneça nos nossos corações. E muito obrigado pela atenção de todos.